Polícia Civil da Paraíba começou mais um conjunto de ações estratégicas em defesa de um público específico sujeito a atos de violência e fraudes financeiras. A Operação Virtude, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem como objetivo combater a violência contra os idosos. De acordo com a delegada Andréa Mello, essa ação deve seguir até o dia 31 deste mês e é com ela que a gente vai conversar a partir de agora. Bom dia, doutora Andréa. Essa operação está acontecendo desde o dia 1º, não é isso? Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que nos ouvem. A operação foi deflagrada no dia 2 de outubro. Sim, e ocorrerá até o dia 31. É uma operação do Ministério da Justiça, como você falou, que está ocorrendo em âmbito nacional, né? E o foco da operação é o combate e prevenção aos crimes contra idosos. E esses crimes são variados? Todos os crimes que tenham o idoso como vítima são apurados, sim. Quais são os crimes que acontecem com mais frequência, doutora? Os mais comuns, né? São crimes, às vezes praticados por pessoas próximas, que são os de maus tratos, abandono de capaz, que já entra na caixa da violência doméstica, né? Bem como os crimes patrimoniais. Estelionato é um crime bem comum, né? Com o idoso como vítima. A gente falou agora há pouco sobre um caso que envolvia parentes, os filhos de uma senhora idosa. Isso gera um agravante para o crime ou tanto faz? Sim. Quando são praticados por curadores ou pessoas que têm realmente a obrigação de cuidar, o crime é agravado, a pena é maior. E a punição, como é que se dá? Bom, você já é nível de justiça, né? Mas a gente da polícia, vou falar a nível de polícia. O que é que vocês solicitam, né? Como quando enviam um caso para o judiciário? Pronto. É muito comum, dependendo da situação, inicialmente já se pede a medida protetiva, né? Quando a vítima está numa situação de vulnerabilidade que não tem, aquela pessoa está ali perto dela, já se pede o afastamento. E dependendo da situação, você pode pedir uma prisão preventiva, dependendo do caso, né? Doutora, essa operação não está desde o dia 2, então hoje 15 dias. Vocês já têm assim um balanço, alguns números a respeito dessas ações? Sim. Eu até fiz uma anotação aqui breve, né? Até ontem, né? Durante esse mês de outubro somente, no estado da Paraíba foram pedidos 28 medidas protetivas. Houveram 18 flagrantes de crimes com idosos como vítimas, foram instaurados inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência, boletins de ocorrência, as denúncias que foram enviadas pelo Ministério da Justiça através do Disque 100 já foram, mais de 50% delas já foram realmente apuradas. Que o que é que acontece? A gente vai em loco a denúncia e a equipe da polícia vai no local para verificar a veracidade ou não daquela denúncia. Certo? Bem como também já foram apuradas as denúncias do 197, que é o nosso disco de denúncia aqui do estado da Paraíba, que é muito importante. Porque o que acontece? Às vezes a própria vítima está numa situação de vulnerabilidade tão grande que ela não tem condição, às vezes, de denunciar. É refém do próprio agressor, né? É refém do próprio agressor. Então, assim, é muito bom a questão do terceiro, do vizinho, às vezes de um familiar que vê de longe. Então, assim, se ele não quer se envolver diretamente, mas ele faça a denúncia. Pode ser denúncia anônima? Pode sim. O Disque 100 e o Disque 97 são denúncias anônimas. Então, ele faz a denúncia, a polícia vai até o local, faz a visita, verifica se realmente há veracidade daquela situação e toma as providências necessárias. Doutora André, eu fiquei imaginando aqui a seguinte situação. Vamos dizer que uma idosa ou um idoso é alvo de maus tratos por um filho ou uma filha, que é a única pessoa que convive, né, com esse idoso ou idosa. Então é feita uma denúncia por um vizinho, a justiça decide pelo afastamento. E aí? E o idoso que só tinha, mal ou bem, só tinha aquela pessoa que estivesse em companhia dele, o que é que acontece? Então, é aí que vai entrar a rede de apoio. Porque também existe uma rede, né, para poder, do jeito que existe para a criança, também vai existir para o idoso, de colocar aquele idoso num abrigo, né? Então, esse momento que vai entrar a questão da assistência social, para poder verificar o melhor local para colocar aquele idoso. Porque inicialmente se procura algum parente próximo. Não tendo,
vai ter que abrigar o idoso num lar, né? Aqui em João Pessoa existem lares com essa finalidade, nesse sentido, ligados à polícia, ao Ministério Público? Não é bem ligado à polícia, a gente, porque você já vai para a Sim, assistência da social, assistência social. né? Mas existe sim. Tanto os públicos, né? Que o Ministério Público também é muito importante nesse momento aí, porque ele também trabalha em conjunto, já que tem a curadoria do idoso, né? Aqui na Paraíba. E para poder colocar esse idoso abrigar No ele local. no local. Doutora, quando essas denúncias, a maior parte delas são denúncias feitas por outras pessoas ou os próprios idosos chegam e procuram a polícia? Bom, acontece do idoso procurar. Na delegacia do idoso tem muito atendimento do próprio idoso. E as denúncias realmente anônimas, às vezes é o próprio idoso também que pega um telefone e liga, né? Liga. E não se identifica E não por se motivos identifica, óbvios. exatamente. E como tem a de terceiros também. Mas a delegacia do idoso, a gente, aqui em João Pessoa e em Campina Grande tem a delegacia especializada. Né? No estado só tem essas duas delegacias. Mas que elas têm um atendimento diário bem grande. Né? Eles atendem diariamente várias pessoas. Vamos falar também sobre os crimes patrimoniais, Sim, porque sim. acho que até uma lei que foi proposta na Assembleia Legislativa, prevendo que o empréstimo consignado para idosos só pode ser contraído mediante assinatura, porque existia uma prática de empresas financeiras que ligavam para os idosos, ofereciam e aí a partir daí já havia a contratação, às vezes o idoso nem queria, enfim, era enrolado e acabava chegando esse desconto no contra-cheque. Então, eu queria que a senhora falasse sobre essas questões, tanto das empresas, algumas que agiam de má fé ou ainda agem, quanto também da família, porque tem muita gente, que o idoso normalmente ele tem uma aposentadoria, uma pensão, e os familiares pressionam, constrangem, às vezes até ameaçam para que o idoso contraia um empréstimo para ratear com os familiares. O que é que pode acontecer com essas pessoas, enfim? Isso. Bom, essas pessoas que, como você relatando, repetindo o que você falou, que constrangem, que ameaçam, que obrigam o idoso a fazer um empréstimo, elas estão cometendo um crime, né? Isso é crime. Isso é crime. Porque você está obrigando, ele não está querendo, mas você está se... Tem gente que pega o cartão do idoso para si e faz o que... Nem deixa o idoso passando necessidade, né? Infelizmente, a gente tem pessoas que deixam o idoso à mercê e vai usar droga, ou compra um carro, dependendo da questão da qualidade de vida, né? Do financeiro do idoso. É isso? Então, assim, esse tipo de situação é crime, sim. Ele pode ser punido. E o idoso que esteja sendo constrangido, ele pode também acionar a polícia? Qual o caminho que ele tem para ele denunciar? Sempre. Ele tendo condições e querendo ir na própria delegacia, ele vai ter o atendimento direto. Como ele também pode, se ele não tiver... Porque tem idosos que não tem condição de sair de casa, né? Depende da vulnerabilidade. Às vezes tem problema de locomoção. Então, ele vai e liga. Né? Que, como eu te disse, a delegacia vai fazer a visita em loco. Existem equipes na delegacia do idoso, aqui de João Pessoa, para poder apurar essas denúncias que são chegadas. Chegam denúncias, nesse caso, por exemplo, já se ouviu falar muito também dessas casas, né? Casas de repouso, né? Abrigos, e que também funcionários ou a própria direção pega esses cartões e os benefícios dos idosos naquela desculpa de que precisa manter a casa e tal, e o idoso acaba não. Também tem essas denúncias? Existem essas denúncias. Eu não posso dizer assim propriamente ser bem objetivo, mas que existe sim, porque eu não trabalho diretamente na delegacia do idoso, né? Eu sou da delegacia seccional, mas que nós recebemos denúncias e são encaminhadas para serem apuradas, com certeza. Aí qual é o procedimento num caso desse? A polícia faz o encaminhamento ou eles vão no local para verificar? Tem que ir no local, porque você tem que conversar com o idoso, você vai ver a situação, é bom pegar a questão do próprio contra-cheque, verificar toda a situação, né? Conversar, porque tem idosos que estão lá, mas tem familiares, às vezes é porque a própria família não pode ficar com aquele idoso, não tem condição, mas isso tem que ser realmente investigado e apurado, para se chegar, né, como é que se diz? A identificar realmente houve ou não aquele crime. Tem um dos crimes que são tipificados, que é o abandono, né? Sim. Então, eu não sei se... Vou citar aqui um caso, talvez se enquadre ou não, é uma dúvida que eu tenho.
a família não quer cuidar, ou não pode cuidar, leva o idoso para um abrigo e deixa o idoso lá para todo sempre e não aparece sequer para fazer uma visita, né? O próprio idoso normalmente tem aposentadoria e da aposentadoria é descontada a contribuição, porque todos os abrigos precisam, né, sobreviver, então normalmente é isso, é descontado um valor daquela aposentadoria. Isso é caracterizado como abandono, doutora? Isso, é exatamente isso, é o artigo 98 da Lei 10.741, do Estatuto do Idoso. Ó, abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. É exatamente isso que você falou. Está tipificado. Você não pode abandonar o idoso. Mesmo que ele provenha, ele não pode abandonar o idoso lá para a pessoa. Quer dizer, não está a própria sorte porque está sendo cuidado por outras pessoas. Mesmo sendo pago e tudo, ele não pode simplesmente deixar lá. É tipificado o crime. Isso. Exatamente, eu entendo que sim. Né? Porque é a questão do abandono. Não seria o abandono de incapaz, como você disse. Ele está querendo tá sendo cuidado. Mas é a questão de um dever que eu tenho. Porque isso causa uma tristeza profunda, né? Quem já visitou um abrigo de idosos já deve ter presenciado isso, de alguns que até dizem, meu filho ele vem no fim de semana. E, na verdade, o filho não vem, mas ele se sente tão mal, né? Enfim, de dizer aquilo que ele cria uma desculpa, né? Para não se mostrar tão abandonado. E você vê que na tipificação são todos esses verbos, abandonar, tal, ou, né, ele não provê. Então, assim, ele vai praticar o crime em abandonar a pessoa ali, provendo ou não. Vocês têm registros, números ou informações? Porque a gente está falando aqui de idosos que estão numa casa ou que, mesmo sendo maltratados, também estão com alguém da família ou alguma pessoa. Mas e os idosos moradores de rua? Os que estão na rua? Também existem relatos ou registros nas delegacias do idoso em relação a isso? Essa informação precisa não sei te dar, certo? Eu até acredito que essa questão de idosos que estejam na rua, eu acredito que o CREAS, né, pode ser que tenha uma relação desses idosos que estejam. Mas não chega, né? Vocês não têm registro disso. Não, na delegacia. Mais abandonados ainda, porque se não tem nem mais abandonados ainda. Nossa ouvinte Emily, que é consultora de marketing, ela está dizendo que é muito triste realmente a situação, que ela já foi até a Vila Vicentina e ouviu histórias de abandono e afetivo que são histórias horríveis. Realmente, eu também já visitei a Vila Vicentina, lá da Providência, e são situações realmente, são histórias que cortam o coração, né? Uma das metas também da operação também é fazer visitas nos lares. A gente vai percorrer alguns lares, tanto aqui de João Pessoa como de outros municípios. Conversando fazer as visitas, com os parentes. Isso. A operação, a senhora falou aqui antes da gente começar a entrevista, ela é uma operação que já acontece anualmente e é nacional, não é isso? É o terceiro ano que está ocorrendo. E ela tem esse objetivo de levantar esses números e depois que o fim do mês acaba, porque ela acontece porque o dia 1º de outubro é o dia do idoso, né? No caso, outubro acaba sendo dedicado a ações específicas para isso. Mas depois que o mês de outubro acaba, essas ações dessa operação, elas têm continuidade? Continuam sim. É porque, assim, deixa eu explicar. No mês da operação, elas são intensificadas. Sim. Tanto é que entram na operação pessoas que nem trabalham na delegacia do idoso. Como eu, como o investigador que está aqui comigo. E pessoas da delegacia seccional, a gente pega outras pessoas e se envolvem, entendeu? Uhum. Não é só a delegacia do idoso que entra. Ela entra, mas outras pessoas dão esse apoio. Então, são intensificadas as ações. Mas terminou a operação, as denúncias continuam sendo apuradas, né? A assistência, né? Do 97, as visitas continuam sendo feitas, sim. A operação reúne, além das forças de segurança, tem outros profissionais também? A nossa, a gente vai englobar o corpo de bombeiros também. Certo. Nas visitas técnicas, certo? Mas em alguns estados, às vezes, envolve, o Ministério Público também participa, né? Às vezes outra coisa, o CREAS também faz parte, né, da questão já que eles dão esse apoio para assistência social. Para assistência social, sim. Os ouvintes estão aqui mandando mensagens. O Paulo de Chicó, ele também fez referência a outros assuntos que a gente fala aqui depois, mas ele fala que é importante contratar cuidadores com formação
credenciados e com referência. Não sei se por acaso nessa operação se faz esse tipo de verificação, se os cuidadores têm esse tipo de credenciamento, né? Porque, de fato, na hora da contratação não é feito isso e muitos acabam sendo maltratados por eles não terem a formação correta, né? Maltratados, Joyce, às vezes até mortos, sabe? Eu recebi há alguns dias uma imagem, né, um amigo meu, a mãe era muito idosa, tinha vários problemas e tinha uma cuidadora. E a cuidadora precisava dar alimentação para a idosa no horário do almoço, por exemplo. E ela estava com dificuldade de respirar. E ela ministrou a comida, mesmo assim, ela broncoaspirou. E as imagens mostram isso, né? Então, assim, é um caso terrível que pode acontecer. Porque além da qualificação, o cuidador tem que ter amor pelo que está fazendo. Seja de criança, seja de idoso, de qualquer tipo de paciente, né? Porque eu também não vou dizer que é a coisa mais simples cuidar de um idoso, da mesma forma como também não é simples cuidar de criança. É preciso que você tenha jeito, que você tenha afeto pelo que você está fazendo. E paciência. Né? Paciência, é fundamental, né? Você tem que ter paciência, né? Doutora, muito obrigada por sua participação. Eu acho importante demais essas operações pontuais, mas também é importante que a gente, no decorrer dos outros dias, essas ações continuem, né, de conscientização para que as pessoas procurem e saibam onde procurar e o que procurar, de que forma procurar ajuda. Os números eu vou pedir que a senhora repita, o endereço da delegacia, os locais e as formas, os canais que quem presencia ou quem vê algum tipo de agressão ou de golpe à pessoa idosa possa fazer esse registro, doutora. Pronto. Eu também agradeço aqui a participação, eu acho bastante importante porque a gente divulga, né, os nossos números de denúncia que são no Disque 100, que é a nível nacional, e o Disque 97 aqui a nível do estado da Paraíba. A delegacia hoje atualmente funciona próximo ao Mercado Central, vizinho à Padaria Bonfim, mas a gente está se mudando. Vai ficar bem aqui pertinho da TV Band, aqui já na João Amorim. Esse mês a gente está recebendo o prédio, porque a delegacia estava num prédio novo, que tem uma condição até melhor de receber, né, os idosos. E é isso, senhor. Então, o que é que eu penso? Eu acho que é fundamental que a sociedade, porque isso é um dever da sociedade, né? Quando verificar que está havendo alguma violação ao direito do idoso, que denuncie. Porque isso é dever de todos, é obrigação nossa. Não é essa, se eu quiser, não. É obrigação, é dever da pessoa tomar conhecimento de que está havendo aquele crime de denunciar, porque também ela pode ser responsabilizada por isso, caso você saiba que está sendo cometido um crime contra o idoso e ela não denunciar, ela pode ser responsabilizada. O ouvinte falou sobre a questão do cuidador, a gente acabou comentando e, enfim, eu queria que a senhora respondesse. O cuidador, ele pode ser responsabilizado e a orientação é essa para que as famílias, ao contratarem um cuidador, verifiquem se ele tem uma formação, enfim, necessária? Responsabilizado sempre. Se ele cometer um crime, dependendo do jeito que ele agiu de omissão, né, ou uma ação contra o idoso, ele vai ser responsabilizado. E é bem interessante, sim, já que você vai estar pagando por aquela pessoa, o mínimo que você tem que fazer é exigir que ele tenha uma formação. Né? Assim, inicialmente a polícia não tem como agir nesse momento porque é uma coisa particular, privada. Né? Mas a pessoa que está contratando tem que ter esse cuidado. Para poder escolher bem quem está cuidando. Então, isso. A gente conversou aqui com a doutora Andréia, falamos sobre a operação de combate à violência à pessoa idosa aqui na Paraíba e em todo o Brasil. Muito obrigada, doutora, mais uma vez.